O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou os outros disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, depois de caminharmos por todo um ano litúrgico, nós finalizamos mais este ano litúrgico com a festa solene de Cristo Rei do Universo. O grande propósito dessa festa é, depois de ouvirmos toda a vida, os sinais, a entrega, sua morte, ressurreição, ascensão, seus grandes ensinamentos, depois de passar por tudo isso, se somos capazes de hoje proclamar de fato que Ele é o Rei do Universo, da nossa vida, da nossa história, das nossas escolhas, daquilo que nós somos. O último domingo, marcado pela festa de Cristo Rei, nos impulsiona a uma avaliação da nossa caminhada com este que nós chamamos de Rei. E para isso, toda a liturgia vai contribuir para que a gente perceba essa ideia do reino de Deus. Na primeira leitura, a gente ouvia do livro de Daniel que esse rei seria, sobretudo, soberano. Ele viria sobre as nuvens e lá na primeira leitura ele é chamado de Filho do Homem. Esse Filho do Homem, quando viesse para reinar, ele traria consigo a própria glória que vem de Deus. Por isso cantávamos que Deus é Rei e se vestiu de majestade. Glória àquele que é, que era e que sempre será. No livro do Apocalipse, que narra uma grande liturgia celeste, por várias vezes nós vamos ver todo o céu reconhecendo a soberania de Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o grande imperador. Nenhum reinado, nenhum império, nenhum governo perdura para sempre, mas o reinado de Cristo sim, porque desde sempre e para sempre Ele é o Rei e o Senhor. Por isso, na segunda leitura do livro do Apocalipse,
nós ouvíamos que Ele é Rei desde sempre, porque Ele é o Alfa e Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim, o soberano, o Senhor, aquele que veio, que há de vir, que voltará. Então vejam que toda essa liturgia, ela vai nos colocando diante dessa ideia de um reino. E o Evangelho nos situa claramente de que reino Jesus é rei. Então, primeiro, havia toda uma esperança política de um rei, de um monarca, de um imperador que viesse reunificar Israel, que viesse devolver ao povo de Deus a sua condição de povo unido, de povo judeu. No entanto, o que Jesus vai nos apresentar é um reinado muito diferente. No reino de Jesus, não há soldados, cavalos e cavaleiros. Portanto, é um reino sem guerra, é um reino sem lutas, é um reino sem imperialismo. Além disso, quando a gente fala desse reino, a gente logo imagina assim: onde fica? Onde está a sede? Qual a geografia desse reino? E o reino de Jesus não é um reino geográfico. Por isso, no Evangelho de hoje, Jesus está diante de Pilatos, que tem um poder político e é questionado diante do fato de ser rei. E ele vai dizer claramente: meu reino não é deste mundo, meu reino não é daqui, senão eu já teria pedido para que os meus soldados e cavalos pudessem vir aqui e não permitir que tudo isso aconteça comigo. E por isso a gente olha para o reinado de Jesus exatamente no triste diálogo dele com Pilatos. Um diálogo que ele deixa muito claro que a autoridade que Pilatos acha ter não é autoridade nenhuma, porque na verdade Pilatos passará, como César passará, como muitos impérios passaram. Passou o Império Persa, o Império Babilônico, o Império Macedônico, passou o Império Romano, que pensou que seria muito poderoso, mas o reino de Deus, o império de Deus, ele não passa, ele é eterno. E por isso, é claro que não é deste mundo. O grande ritmo de qualquer império é juntar riquezas e dominar nações. E na verdade, o objetivo do reino de Deus é salvar almas, é favorecer conversão, é aproximar as pessoas da maior riqueza que ninguém tira, que é o próprio Deus. Então vejam, esse reino inclusive foi um dos motivos pelos quais condenaram Jesus. Porque vejam, quando Jesus se tornou um perigo político, eles começaram a estrategicamente querer calá-lo, porque chamavam de rei. O rei, ele vai querer roubar de nós o poder. E aí vejam, Jesus então vai para o seu trono. Ele não tem um castelo, ele vai para o Calvário. Ele não tem uma grande cadeira ornada de ouro, ele vai para a cruz. O trono de Cristo é a cruz. Mas por detrás de tudo isso, por detrás do reino, a gente percebe a graça e o desejo de Deus de nos salvar. O trono dele é a cruz, porque reconcilia a humanidade com o Pai. O trono dele é, na verdade, ali onde ninguém queria e todos sofriam, exatamente ali que ele ama e perdoa. Por isso, ao celebrar a solenidade de Cristo, Rei do Universo, a gente precisa declarar: Senhor, eu acredito que foi por amor que Tu és Rei, que Tu és o Senhor, que Tu és o Salvador e que Tu és a verdade. Porque no finzinho do Evangelho, quando Pilatos vai questionar Jesus, dizendo a ele que tinha poder inclusive de libertá-lo, Jesus vai dizer: olha, eu nasci
e vim para o mundo, para quê? Para que todo aquele que conheça a verdade se liberte. Eu vim dar testemunho da verdade. Então, o grande sinal do reino de Deus é a verdade. Por isso, Cristo é verdade única e sempre correta, né? Por mais que as pessoas digam, cada um tem a sua verdade, Cristo é verdade que não passa. Por isso, hoje, a gente declara que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a vida, que Ele é Rei, que Ele é Senhor. E temos toda uma liturgia laudativa de gratidão para declarar: Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E diante dele, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.